Olá pessoal, Deus abençoe a vida de todos. Eu quero deixar aqui para você uma palavra de fé que eu tenho certeza de que Deus ele vai abençoar a sua vida através dessa palavra. Diz aqui no livro de Gênesis, no capítulo 15, Deus anima a Abrão e lhe promete um filho. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Quando Deus ele viu que Abrão estava desanimando, Deus logo tratou de aparecer na visão dele. E Deus apareceu na visão de Abrão porque se Abrão ficasse desanimado, então Deus não poderia usá-lo como queria. Você pode ver que todas as pessoas que Deus ele fez algo muito grande na vida dessas pessoas, Deus ele sempre fez com que elas se animassem. E uma das coisas que trazia ânimo para essas pessoas era a sua própria palavra. Quando Deus apareceu na visão de Abrão, Deus veio com a sua própria palavra. E aquela palavra trouxe forças para Abrão, trouxe ânimo para Abrão. E a palavra que Deus deu para ele foi essa: não temas. Ou seja, não tenha medo, não duvide que essa promessa vai se cumprir. Não tenha medo, não duvide que aquilo que eu estou lhe falando vai acontecer. Porque o teu galardão será sobremodo grande. Esse nome galardão vem de recompensa. Deus estava dizendo que se ele não temesse, se ele cresce, a recompensa dele seria sobremodo grande. Sobremodo quer dizer que é além da conta. É mais do que o necessário, na verdade. Então, o galardão dele seria muito grande se ele não desanimasse, se ele não ficasse com dúvidas nem com medo. Aí Deus ele continua: respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haveras de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa, será o meu herdeiro. A isto logo respondeu o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Então aí você entende o porquê que Abrão, que ainda não havia se tornado Abraão, ele estava desanimando. Porque ele tinha um desejo de ver aquela promessa se cumprindo e ela ainda não havia se cumprido. O filho que ele havia recebido como uma promessa ainda não tinha chegado na vida dele. Então, quando o Senhor foi falar com ele, ele disse: Senhor, mas o que me haveres de dar se eu continuo sem filhos? Eu continuo sem descendência. E a isto logo Deus respondeu ele dizendo que aquele filho do Damasceno Eliezer não seria o herdeiro da casa dele, e sim aquele que seria gerado dele mesmo. E Deus o conduziu até fora. Por que o próprio Deus conduziu Abraão para fora? Porque Deus conduziu ele, levou ele para o lugar onde a visão de Abraão ia ser mudada. Porque enquanto ele estava dentro da tenda, a visão de Abrão, ela ficava limitada. A visão dele não passava ali das margens da tenda. A visão dele só alcançava até ali. Mas quando Deus o conduziu para fora, então a visão dele se abriu.
Deus conduziu ele para fora para que a visão dele se abrisse. E muitas das vezes, o que faz a pessoa duvidar, o que faz a pessoa ficar descrente de que a promessa de Deus vai se cumprir na vida dela, é quando ela fica com uma visão limitada. Mas quando ela ouve a voz de Deus, então Deus a conduz para um lugar onde a visão dela se abre. E aquilo que para ela antes era impossível, ela começa a enxergar a grandeza de Deus. Porque Deus falou para ele assim: Abraão, conta as estrelas, se é que o podes. Você sabe que nenhum ser humano, a ciência, nada, consegue contar as estrelas. Podem dizer, olha, existem tantas estrelas em tal galáxia, isso e aquilo, mas ninguém pode comprovar isso, porque ninguém pode contar as estrelas. Por que não? Porque são muitas. É uma coisa infinita. São muitas estrelas e ninguém pode contá-las a não ser o próprio Deus. Você veja que Deus é tão grande que Deus ele sabe o número exato de estrelas que tem e ele ainda chama elas pelo seu próprio nome. Isso mostra o quanto que Deus ele é pai. Você sabe que um pai ele pode ter 10 filhos, ele sabe o nome de cada um. A mãe pode ter 15 filhos, ela sabe o nome de cada um, não é verdade? Então Deus, isso mostra a grandeza dele, mostra que ele é pai. Ele chama as estrelas cada uma pelo seu nome e ele sabe exatamente o número de quantas são. Então quando ele falou para Abraão contar, Abraão não pôde. Aí Deus ele disse, pois assim será a sua descendência. E assim se cumpriu, porque logo após Deus conceder a ele o nascimento de Isaque, a partir de Isaque, ali começou a se cumprir essa palavra, porque começou a vir os filhos de Isaque, nasceu Jacó, depois se tornou Israel, e assim veio as tribos, e assim foi se multiplicando, e até hoje, e até o dia do nosso Senhor Jesus voltar, continuam nascendo filhos de Abraão. Todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Todos os que são da fé são filhos dele. Então, todos os dias nascem filhos de Abraão, e assim como ninguém pode contar as estrelas do céu, ninguém também pode contar a quantidade de filhos que Abraão ele tem. Então aquela palavra se cumpriu. Aquela promessa de Deus, ela se cumpriu na vida de Abraão. E da mesma forma, se você crer, se você não duvidar, essa promessa também vai se cumprir na sua vida. Deus vai fazer com que as bênçãos dele, ao chegarem na sua vida, sejam como as estrelas do céu, sejam bênçãos incontáveis, bênçãos que ninguém vai conseguir calcular, de tamanha bênção que será na sua vida, tá bom? Então guarda essa palavra no seu coração e eu tenho certeza que o seu galardão será sobremodo grande. Aquele propósito era entre Abraão e Deus. Essa palavra é entre você e Deus, tá bom? Eu tenho certeza que Deus ele vai te honrar. Então eu queria terminar essa palavra e realizar uma oração pela sua vida, para que Deus ele venha te fortalecer, te animar e te dar forças, tá bom? Então, se for possível, aí onde você está, feche os seus olhos e vamos orar juntos. É momento de oração. Se for possível também, pegue um copo com água para a gente consagrar essa água, e logo após a oração você vai beber essa água e eu tenho certeza que Jesus vai operar na sua vida, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, meu Deus, assim como o Senhor, meu Pai, quando viu que Abrão estava desanimando, o Senhor, meu Pai, apareceu na visão dele para animá-lo. E muitas das vezes, meu Pai, quantas são as pessoas que de repente elas também estão desanimando? Por algum motivo, meu Pai, essa pessoa desanimou. Por algum motivo ela perdeu a fé, por algum motivo ela perdeu o ânimo. E isso tem feito, meu Pai, com que ela venha deixar de crer nas promessas. Mas eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha visitá-la. Assim como o Senhor visitou Abrão, visita essa pessoa também, meu Pai. Meu Deus, e dá ânimo
ao desanimado, força ao fraco, levanta o caído. Meu Deus, e que as promessas que o Senhor tem, meu Pai, na vida desta pessoa, que essas promessas, meu Deus, elas venham se cumprir. Meu Deus, abre a nossa visão, meu Pai. Não deixe a nossa visão ela ficar limitada dentro de uma tenda, mas nos conduza, meu Deus, ao lugar onde a nossa visão ela se abre. Enquanto Abrão estava dentro da tenda, a visão dele estava limitada, a visão dele estava, meu Pai, pequena. Ele só queria um único filho, mas o Senhor mostrou para ele que o Senhor não queria dar a ele apenas um filho, mas o Senhor queria dar a ele filhos incontáveis, filhos como as estrelas do céu, que ninguém, meu Pai, pode contar. O que o Senhor tinha para ele era muito maior. Às vezes o que nós queremos para nós mesmos, nós achamos que é grande, mas na verdade, meu Pai, não é. Porque o que é grande mesmo é aquilo que o Senhor preparou, meu Deus, para o teu povo. Então, meu Deus, injeta ânimo no coração dessa pessoa. Pois assim como a visão de Abraão se abriu, que a nossa visão também se abra. Pois é isso, meu Pai, que nós te pedimos, nós te agradecemos. Consagra esse copo com água, coloca neste copo com água o teu poder, a tua virtude, e quando o teu povo beber da mesma, que o teu povo receba, meu Deus, um milagre. Que as bênçãos ao chegarem na vida dessa pessoa seja como um galardão sobremodo grande. Pois é isso que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Beba do copo com água e seja abençoado. Graças a Deus. Graças a Deus. Receba a bênção aí onde você está e se inscreva nesse canal. Aqui sempre você receberá uma palavra de fé, de vida, de ânimo, e eu tenho certeza que através disso Deus ele vai te abençoar. Compartilhe com mais pessoas para que essas pessoas também sejam abençoadas, tá bom? Essa palavra te ajudou? Então compartilha ela. Ajude outras pessoas a serem ajudadas, tá bom? Deus abençoe e um forte abraço.